Olá, o que será que um antigo provérbio, uma crise nacional daquelas, a oração de um rei desesperado e um nascimento super famoso têm em comum? Parece que nada, né? Bom, nesta nossa análise a gente vai conectar essas quatro passagens bíblicas e descobrir um tema surpreendente que costura todas elas. Vamos nessa? E o nosso ponto de partida é exatamente este. Esse versículo de Provérbios, ele é a nossa âncora, sabe? É a ideia principal que vai conectar tudo que a gente vai ver daqui pra frente. Pensa nele como a base de tudo, o alicerce da nossa jornada. Basicamente, o que esse provérbio faz é estabelecer um princípio de sobrevivência. É uma regra que vale para tudo, para uma empresa, para um time de futebol, até para um país inteiro. A mensagem é bem direta. Sem liderança, sem um bom conselho, qualquer grupo está fadado ao fracasso. Já com orientação, aí sim a gente tem segurança e chance de sucesso. Ok, na teoria, a necessidade de orientação é clara, né? Mas e na prática? O que acontece quando essa orientação é simplesmente ignorada? Ou pior, quando ela é corrompida? Ou quando ela vem de uma força muito maior, de forma imposta? Para entender isso, a história de Balaão e Balaque, lá no livro de Números, nos joga bem no meio desse tipo de conflito. O cenário aqui é de pura tensão, quase geopolítica. O rei Balaque de Moabe vê os israelitas chegando perto e entra em pânico total. Só que a arma que ele escolhe não é um exército, é algo bem diferente. As palavras de um profeta, digamos, mercenário, chamado Balaão. Ele foi contratado com uma missão bem específica: amaldiçoar o povo de Israel. E aqui a gente vê um verdadeiro choque de vontades. De um lado, você tem a liderança humana, o rei Balaque, tentando forçar o destino com uma maldição. Do outro, uma orientação divina que entra em cena e vira o jogo completamente, forçando o profeta a abençoar em vez de amaldiçoar. É o poder da terra contra uma autoridade muito, muito superior. E olha que interessante, no meio de toda essa confusão surge uma coisa totalmente inesperada, uma profecia. Balaão, contra a sua própria vontade, acaba falando de um futuro líder, uma estrela, um cetro, que vai guiar Israel. Guarda bem essa imagem da estrela porque ela vai voltar mais pra frente de um jeito bem poderoso. Pois é, a intervenção divina protegeu Israel da maldição que vinha de fora. Mas, como a gente sabe, muitas vezes a ameaça mais perigosa vem de dentro. A história dá uma virada bem sombria quando o próprio povo decide ignorar a orientação divina, e isso leva a consequências, bem, devastadoras. Esse esquema mostra bem a espiral do caos. Tudo começa com uma falha moral, uma falha espiritual. A consequência, uma praga mortal que se espalha. A crise só chega ao fim com a intervenção firme de um líder, o sacerdote Finéias, que restaura a ordem com uma atitude, digamos, bem drástica. 24.000. Esse número não é só uma estatística fria. É um lembrete forte, sombrio, do que acontece quando um povo cai por falta de orientação. Exatamente o que o nosso provérbio lá do começo tinha alertado. As consequências são literais, são letais. Agora a gente vai mudar a escala. Saímos da catástrofe de uma nação inteira e vamos para o apelo de um único homem. A gente sai de uma crise coletiva para algo muito pessoal. Um líder, o próprio rei Davi, clamando por ajuda, por orientação, quando a vida dele está por um fio. Dá pra sentir a urgência na voz de Davi aqui, né? Ele tá encurralado, tem inimigos por toda parte, enviados pelo rei Saul para matá-lo. Isso aqui é um pedido de socorro, um grito por uma orientação que, para ele, significava a diferença entre viver e morrer. E aí, acontece a virada. O medo se transforma em confiança. Davi começa a enxergar essa orientação divina não só como um conselho, mas como uma fortaleza, um refúgio pessoal no meio da angústia. A orientação vira sinônimo de proteção. E essa jornada toda nos traz para a nossa última passagem. Vamos agora para a famosa narrativa do nascimento de Jesus em Lucas, que pode ser vista como ponto alto, o clímax dessa longa busca e das profecias sobre um guia definitivo que era tão esperado. Olha só a convergência de forças aqui. Um decreto de César Augusto, o imperador de Roma, uma força totalmente secular, obriga José e Maria a fazerem uma viagem. E essa viagem os coloca exatamente no lugar que as antigas profecias, uma força sagrada, tinham previsto. É como se a história estivesse sendo movida por mãos visíveis e invisíveis ao mesmo tempo. E é lá no templo que a gente encontra Simeão. Ele é a personificação da espera fiel. Ele não estava esperando um general ou um rei poderoso. Ele esperava pela consolação de Israel, ou seja,
uma forma de alívio, de orientação muito mais profunda. A declaração de Simeão é o grande momento. Ele olha para aquele bebê e vê a salvação, uma luz. Lembram da estrela da profecia de Balaão? Pois é. Aqui, Simeão descreve essa luz como algo que vai guiar não só uma nação, mas todos os povos. É universal. Certo. Então, a gente passou por 4 histórias bem diferentes. Um provérbio sobre sabedoria, uma crise nacional terrível, o clamor pessoal de um líder e um nascimento que foi profetizado. Chegou a hora de amarrar todas as pontas e ver como tudo isso se encaixa perfeitamente. Este quadro resume tudo pra gente. A gente começou com Provérbios, que nos deu o princípio geral. Sem orientação, o povo cai. Depois, em Números, vimos na prática essa orientação ser desafiada, ignorada e as consequências terríveis disso. Com o Salmo 59, a escala mudou e a orientação foi buscada desesperadamente ao nível pessoal, de vida ou morte. E por fim, em Lucas, a gente testemunha a chegada da orientação suprema, aquela que foi profetizada. Fica clara a progressão do tema, né? No fim das contas, essas 4 histórias deixam a gente com uma grande questão para refletir. A orientação pode vir de bons conselheiros, pode vir da fé, ou de eventos que parecem até predestinados. Isso tudo nos leva a pensar nos nossos próprios momentos de crise, de dificuldade, onde a gente busca orientação e quais são as consequências quando a gente escolhe ignorá-la.